Amém. Pode sentar, por favor. Já pode abrir a sua Bíblia para o livro de Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 3. Hoje vou terminar o nosso estudo sobre a maturidade espiritual. Parece que quando Deus quer que nossa igreja concentre no assunto, não é só eu que vou preparar, os pastores que vão preparar, mas às vezes passa também pelos corações dos professores de escola dominical. Não sabia, mas hoje de manhã, a Hannah ensinou às irmãs com a mesmo estudo, usando a maioria dos versículos que eu ia usar hoje à noite. Então eu falei para ela, não, você dá esse ensino porque mostra que Deus quer que nós focamos nesse assunto de maturidade espiritual. E antes que eu comece, só quero que nós lembramos o que foi falado domingo passado. Domingo passado eu falei que o alvo, o objetivo para nos crescer espiritualmente, segundo a Bíblia, não é para só ter conhecimento, não é para saber mais que as outras pessoas. Era para ser parecido com Jesus, para andar como ele andou, para agir como ele agiu, para reagir como ele fez. Os relacionamentos, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele fez por exemplo, são exemplos para nós. E Deus ordenou que cada um que conhece ele como Salvador também precisa ser transformado à imagem de Cristo. Isso é o alvo. E uma vez que nós chegamos, a Bíblia chama essa perfeição, a palavra em grego é teleos, que significa perfeição, maturidade, completo. E quando nós estamos chegando a essa altura, que nós podemos começar a ser usado por Deus. Deus usou Jesus para começar o seu ministério aqui. Ele chama a sua igreja para terminar a sua missão aqui. Estamos aqui até o fim. Eu não sei se nós vamos estar aqui na volta de Cristo, mas estamos nisso até o fim. Ou até a volta dele ou o fim da nossa vida. Não tem como parar, não tem como desistir. Não tem uma outra opção para nós. Nós que recebemos Cristo, nós que decidimos voluntariamente para seguir Ele, para pegar nossa cruz e andar junto com Ele, em qualquer situação, em todos os momentos, Deus está no nosso lado. Ele diz, enquanto vocês estão indo, cumprindo a minha missão, estarei contigo até o fim dos séculos. Sendo um cristão não é um momento difícil passando na nossa vida. Depois quando nós passamos aquela montanha e descemos no vale, nós desistimos ou procuramos outro caminho. É todos os dias, todos os momentos. É o tempo todo que o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando, nos dando forças todos os dias. Nós louvamos a Ele por tudo que Ele fez. Nós louvamos para Ele nos momentos difíceis, sabendo que Ele está nos ensinando algo importante na nossa vida. Nós louvamos Ele por tudo que Ele já preparou para nós receber no futuro. A nossa vida é isso. Tem momentos de tristeza, mas as tristezas vão embora quando a alegria do Senhor vai permear, vai invadir as nossas vidas. Não tem nada melhor do que isso. Mas o segredo é que nós nos preparamos, nossos estudos, nós crescemos na fé, nós crescemos em tudo para o Senhor. Porque somente assim nós vamos alcançar essa teleos, essa maturidade, essa perfeição que Deus nos chamou, nos salvou para ser aqui nessa terra. Não é o momento que nós podemos achar, eu já achei a patamar, já cheguei, não é nada mais que eu posso aprender, eu já sei tudo. Alguém já chegou aí? Se alguém levanta a mão, eu ia chamar você aqui para falar. Nem o apóstolo Paulo falou isso. Olha o nosso versículo aqui, em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 15. O Paulo diz, depois que exortando eles para crescer, para conhecer melhor Jesus, falando do desejo dele para até conhecer Jesus nos seus sofrimentos. Que coisa estranha, né, para falar.
Ele quis chegar tão perto de Cristo que até ele podia sentir a presença de Deus nos sofrimentos. E eu não conheço pessoas que sofreram mais pregando a palavra do que o apóstolo Paulo. Ele diz, não que eu já tenho objetivo tudo isso, ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram por trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele não estava esperando outros prêmios, tantos galardões, coroas. Se vai ver, graças a Deus, amém. A gente recebe. Mas ele falou, eu quero chegar mais perto de Cristo, aqui nessa terra. Eu estou alcançando isso. Por isso eu fui alcançado por Deus. Por isso eu fui chamado, por isso eu fui salvo. Não foi à toa, não foi por qualquer outra razão que todos nós aqui somos chamados por Deus para seguir Cristo até o fim. Nós não temos onde parar. O Paulo diz, não estou dizendo que eu cheguei. Eu estou sendo aperfeiçoado, mas eu não sou aperfeiçoado ainda. Sempre tem algo mais para aprender. Sempre tem algo mais para fazer. E sempre vai ter algo mais, até talvez para sofrer, por amor de Cristo. Eu quero que nós passamos um pouco em frente nossas Bíblias para o livro de Hebreus. Comecei domingo passado falando em Hebreus capítulo 6 sobre o autor desse livro, exortando-nos para deixar os princípios elementares, as doutrinas simples, as primeiras doutrinas que nós temos que aprender para aceitar Jesus como nosso Salvador. A nossa fé em Cristo, o batismo, falando sobre o juízo final, nos prepara para encontrar com Deus no final da nossa vida, prestando contas de tudo que nós fazemos para Ele. Tudo isso nós aprendemos bem no começo da nossa vida cristã. E são essas coisas que faz que a gente tenha entendimento suficiente para receber Jesus como Salvador. Porque quando nós recebemos Ele como Salvador, sim, as emoções fazem parte, mas não é somente pelas emoções. As pessoas que recebem Jesus só através de emoções, num momento difícil, muitos eles, depois que deixam aquelas emoções, situações mudam, eles esquecem o compromisso, esquecem que talvez estava querendo fazer essa aliança com Deus. Mas quando nós seguimos Cristo através de um conhecimento da sua palavra, de o que realmente significa, como ele diz, vamos contar o custo de tornar um seguidor de Cristo. E quando o Espírito Santo mexe com nossas emoções, ele dá esse remorso sobre nossos pecados. E nós arrependemos de uma vida sem Deus e até contra Deus. E nós entendemos que a única coisa que eu posso fazer nesse momento é crer de todo o meu coração que Jesus morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está vivo para me salvar da pena dos meus pecados, que me levará até o inferno. Mas eu não vou aceitar Jesus como meu Salvador só para ter essa segurança de um dia que eu não vou para o inferno, mas eu vou aprender, conhecer quem Ele é, o que Ele fez para mim, quanto Ele me amou. Eu quero aceitar Ele porque eu amo Ele, acima de todas essas coisas, todas essas pessoas. E por isso eu quero aceitar. E quando uma pessoa aceita Jesus nesse entendimento, permanece fiel até o fim, porque não está procurando o que eu vou receber. Eu estou seguindo Jesus porque Ele é Jesus. E quando nós seguimos Ele dessa maneira, nós não vamos nunca desistir. Quando nós aprendemos, como nós vamos ver em capítulo 5 de Hebreus, que Jesus também vivia aqui nessa terra. Ele andou aqui 33 anos e Ele aprendeu coisas aqui
Eu li o versículo terminando o culto semana passada, falando que Jesus também, ele aprendeu, ele cresceu. Ele nasceu como um nenê. Ele passou todos os estágios de crescimento, até adulto. E aí ele entregou a sua vida para nós. Ele foi aperfeiçoado em todos os aspectos da sua vida, até ele chega o momento de entregar a sua vida para nos salvar. Nós temos que entender que Jesus nunca parou, ele nunca desistiu, ele passou por todos os momentos, por isso ele se tornou homem, para passar em todos os momentos muito mais difíceis que nós vamos passar, e ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca desistiu, até houve momentos que ele não quis fazer, ele não quis ser obediente. Ele nunca foi desobediente, nunca na vida dele, mas teve momentos na vida dele, especialmente lá no final, no jardim de Getsemane, onde ele orou: Deus, dá para tirar isso de mim? Eu posso ser talvez um salvador sem passar pela essa crucificação? Ele passou esse momento. E não era para ser desobediente, mas entendendo o sofrimento que ia acontecer naquela noite, até ele pensou, até ele orou para Deus. Ele suplicou para Deus: Deus, tira essa de mim. Lembra que ele era um homem, passando isso como homem. Ele deixou a sua glória, ele se humilhou como um homem, em submissão ao Deus. E nesse momento, mais difícil na vida dele, porque ele sabia, sendo Deus, sabia exatamente o que ia acontecer. Por isso ele veio, por isso ele levantou a mão e falou que eu vou descer. Eu vou ser o resgate, eu vou ser o pagamento suficiente para livrar os homens dos seus pecados. Mas quando chegou perto naquele momento, ele orou para Deus: Deus, tire isso de mim. O autor de Hebreus fala um pouco sobre isso. Ele fala aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias, falando sobre Jesus, de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele orou, ele chorou, o Filho de Deus, falando com o seu próprio Pai, desde a eternidade, mas num papel bem diferente. Ele se esvaziou de toda a glória, todo aquele poder eterno, se tornou homem, aguentou uma vida como homem. E nesse final, orando para Deus: Deus, ouça a minha oração, súplica, tira essa morte de mim. E a Bíblia diz que Deus ouviu essa oração. Deus falou que por causa da reverência, da submissão, da obediência de Cristo, Deus ouviu essa oração. Mas nós sabemos que a resposta de Deus era o quê? Não posso tirar isso de você. Você tem que passar por isso. Até Jesus pediu algo de Deus. E Deus diz: não posso. Nesse momento é importante demais. Depois ele continua falando aqui em versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus cresceu, ele chegou mais perto de Deus enquanto ele estava aqui na terra. Ele chegou mais aperfeiçoado, mais perfeito ainda, através de sua obediência em sofrimento. Quem aqui gosta de sofrer? Levanta a mão.
Ninguém. E muitas vezes, quando nós sabemos que eu vou ter que tomar uma decisão importante, uma decisão muito difícil, uma decisão que talvez eu vou sofrer por isso, mas eu sei que é a coisa certa. Eu sei que somente fazendo essa decisão, vivendo a minha vida de tal maneira, essa vai honrar e agradar Deus acima de tudo. Talvez eu vou perder amigos, talvez eu vou perder um emprego, talvez eu vou perder dinheiro, talvez até eu vou perder a minha vida. Mas eu não posso desviar desse momento da minha vida, não importa o sofrimento. E naquele momento podemos orar e podemos pedir para Deus, Deus me mostre outro caminho, outra alternativa. Mas muitas vezes Ele vai responder, eu estou ouvindo a sua oração, eu amo você, mas eu não posso. Você tem que passar. Uma das melhores maneiras que nós aprendemos a ser obedientes é através de sofrimento. Não é aí que a Bíblia ensina sobre disciplina das nossas crianças, nossos filhos? Quando eles estão desobedientes, nós temos que disciplinar a eles. E a disciplina ou castigo não é uma coisa agradável, não é uma coisa que ninguém quer. Mas através dessa disciplina, desse castigo, a criança vai aprender na próxima vez ser obediente. A Bíblia exorta que nós ensinamos e nós tratamos nossos filhos com amor em todas as áreas, especialmente na disciplina quando são rebeldes e desobedientes. Mas também vai ter momentos em nossa vida, depois de ser adulto, depois de ter uma certa maturidade espiritual, que nós vamos também sofrer. Não porque nós desobedecemos, porque é um próximo passo na nossa vida para honrar e glorificar a Deus. Porque o mundo é mau, o mundo é inimigo de Deus, o mundo vai te odiar porque odeia Jesus primeiro. E vão ter momentos na sua vida, e o mais que nós chegamos até o fim, vai ter mais e mais ainda, em que os crentes vão honrar a Deus através do seu sofrimento, da maneira que Jesus também. E é uma pessoa que não está preparada por isso, uma pessoa que não já está crescendo, já não é mais nenê. Quando é nenê, você faz coisas erradas, o bebê faz coisa errada, o adolescente tem que ser disciplinado por Deus. Mas vamos deixar essa no passado, vamos crescer desses momentos na nossa vida. Porque quando nós passamos esses momentos, nós vamos voluntariamente aceitar a vontade de Deus na nossa vida, até quando entra no sofrimento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu no sofrimento. Estava pensando sobre Ele lá no céu, Criador do mundo, perfeito. Alguém mandou em Jesus quando ele estava no céu? Ninguém. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, um Deus só. Igual. Não tinha Deus, não tinha um mandando no outro. Não houve um momento na eternidade em que Jesus entendeu, através da sua própria experiência, a submissão. Ele não estava em submissão a ninguém, que Deus. Ele nunca tinha que aprender a obedecer a alguém. Ele ensinava isso, exigia isso de nós, mas ele nunca, não tinha razão nenhuma para ele sentir o que é para obedecer, sentir o que era para não querer obedecer. Ele nunca passou por isso. Mas quando ele assumiu o papel de ser o salvador do mundo e entrar nesse mundo para ser o exemplo para todos nós, ele entrou na maneira mais fraco possível, um nenê, que ele tinha que depender dos outros para a vida dele. E quando ele começou a crescer de 1, 2, 3, 4 anos, ele se tornou obediente aos seus pais. O Criador do mundo, que ninguém mandava nele nunca pela eternidade, ele começou a aprender como obedecer os pais. E como ele nunca pecou, nunca
Porque ele tinha que ser um cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, sem nada errado, para ser o cordeiro de Deus, pagando o preço do nosso pecado. Tem que ser o perfeito para pagar pelos imperfeitos. Ele nunca desobedeceu aos seus pais, igual nossos filhos. Não, infelizmente não. Depois ele chegou à idade de 8, 9, 10, 12 anos, ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer agora as outras pessoas, outras autoridades. Quando ele foi para estudar, ele obedeceu os mestres, as autoridades, as leis. Ele foi obedecendo. Ele aprendeu. Ele cresceu. Ele foi aperfeiçoado através da sua obediência. E por isso, quando ele chegou a esse momento mais difícil na vida aqui na terra, até ele teve desejo de não. Orou para Deus, chorando, gritando em voz alta para Deus: tira isso de mim. Mas todos nós sabemos o final dessa oração. Mas não é minha vontade, mas a sua seja feito. Porque ele aprendeu. É impossível qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer seguidor de Cristo, crescer na maturidade, para ser aperfeiçoado na maturidade, sem obedecer, sem ser em submissão ao Deus e à sua palavra. Impossível. Não pode dizer que eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu vivo do meu jeito. Eu faço coisas certas, eu faço coisas erradas, mas eu quero crescer. Não vai crescer, vai parar de crescer. Não vai nunca chegar onde Deus quer te levar, se nós não somos obedientes à palavra de Deus. Ele termina aqui, versículo 9, de novo. E uma vez Jesus aperfeiçoado, ele tornou por causa dessa. Ele tinha capacidade de tornar a fonte, outra versículo, outra tradução diz, autor da salvação. Nós cantamos isso hoje à noite. É tirado desse versículo. Autor da salvação. Jesus que escreveu o livro de salvação. Tem muitas pessoas que querem escrever seu próprio livro. Tem muitas pessoas que querem ser o autor da sua própria salvação. Faz do seu jeito. Mas esse é um livro que Deus não quer ler. Eu sempre falo que a Bíblia tem tudo na Bíblia. Tudo que podemos imaginar está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse está tudo na Bíblia. Sabe que não está na Bíblia? A sua opinião. A sua opinião, a minha opinião não está na Bíblia. Deus não escuta a isso. Ele manda, Ele é o autor da salvação. Nós temos que fazer do jeito que Ele manda. E Ele diz, fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem um hino muito antigo que nós cantamos muito, crer e observar. Porque não existe outra maneira para crer, esqueci as palavras, mas para ter Cristo no coração, crer e observar. 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote. Jesus foi colocado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em capítulo 7, ele explica um pouco melhor quem é esse rei Melquisedeque. Mas ele continua assim, versículo 11. Quanto a essa doutrina, esse ensinamento sobre Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, sobre Jesus sendo um sumo sacerdote, do estilo, do padrão de rei Melquisedeque, quanto isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Essa frase, lentos para aprender, melhor tradução, seria negligentes de ouvir a palavra de Deus. Eles pararam. Eles estavam crescendo, esses crentes judeus aqui estavam crescendo, mas alguma coisa aconteceu, pessoas entraram nas congregações, falaram que não precisam mais conhecer tanto sobre Cristo, vamos voltar do jeito que era antes, e pararam o crescimento. Eles que estavam chegando à maturidade, voltaram a ser crianças.
Ele estava crescendo, voltaram a ser o nenê em Cristo. Eles que estavam aprendendo coisas mais difíceis, nem podiam entender mais, porque não estavam ouvindo com coração de obediência e aceitar as palavras, e por isso voltaram por trás. Eles permaneceram nas primeiras doutrinas, como se fosse voltando para o primeiro dias da sua salvação. Quando nós somos negligentes de ouvir, de ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, nós não vamos crescer. Impossível. Impossível crescer na sua maturidade espiritual se você nunca ouve a palavra de Deus. Ou se você escuta só de vez em quando nas pregações, mas nunca ouve na sua casa, nunca estuda na sua casa, nunca ora para Deus e pede para Ele, para abrir seus ouvidos para você pode escutar. A Bíblia diz muitas vezes no livro de Apocalipse para a igreja ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se nós paramos de ouvir, nós paramos de crescer. Tem um versículo aqui em Provérbios, capítulo 28, uma coisa que seria muito bom marcar na sua Bíblia, melhor marca na sua cabeça, porque ele diz assim, Provérbios 28, versículo 9, se alguém se recusa a ouvir a lei é a palavra de Deus, se alguém recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. As consequências, não vai crescer, vai continuar e vai parar sendo uma criança que deve ser muito maior, pelo tempo na igreja deve crescer muito mais, mas é uma criança, e a criança chata, a criança que não obedece, que não escuta os pais, e que pede, e essa criança, nem os pais querem ouvir mais. Essa é como muitos que se chamam crentes. Eles não querem subir, eles não querem alcançar uma perfeição, uma maturidade, mas eles querem tudo que Deus tem. Eles só pedem, mas eles nem sabem pedir corretamente, porque eles não sabem o que a Bíblia fala. Então, todos os pedidos são coisas egoístas, que estão querendo só para melhorar a sua vida, e Deus diz, até essa é detestável para mim. Deus não vai ouvir, Ele não vai te abençoar. Nos momentos difíceis na sua vida, em que você vai orar para Deus, Deus, tira isso de mim, me ajuda, me dá entendimento, coragem para passar. A Bíblia diz que Deus escutou a oração de Cristo por causa da sua reverência e submissão. Quando você ora, que você não está em submissão a Deus, não está vivendo uma vida correta diante de Deus, Ele não vai ouvir. Vai ser aquela blá, blá, blá no ouvido dele, como nós ouvimos com crianças chatas. Deus quer que eu tenha muito melhor para você. Eu tenho um plano muito maior para você. Mas você tem que pôr em prática, você tem que estudar. Ele diz aqui, versículo 12. Continua em Hebreus capítulo 5, capítulo 12. Quanto a isso, 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês, todos os membros da igreja, deve chegar um momento na sua vida em que você é capaz de ensinar o outro. Não tem que ser pastor, não tem que ser professor, mas tem que poder ensinar as outras pessoas sobre as coisas de Deus. Ele diz, essa altura, quer dizer, de tantos anos vocês já estão aqui, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente. Então não está falando sobre um crente novo. O crente novo entra como um neném, bebe leite, ele vai crescendo. Ele está dizendo, vocês estão tantos anos na igreja e vocês nem conseguem nem ensinar as coisas importantes e você nem lembra o que você já aprendeu. Vocês precisam que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Que horrível, que coisa pior na nossa vida. Eu lembro que as crianças, não lembro qual, nossos netos,
vem chorando um dia, ele tinha os 4, acho que foi Jaden, tinha uns 3 ou 4 anos, e estava brincando com as crianças bem maior, criança de 5, 6 anos. Ele vem chorando porque eles me chamaram de bebê. Né? Eu não sou bebê, eu tenho 3 anos. Ninguém gosta de se chamar bebê. O autor aqui fala, vocês são bebês, são nenês. Vai brincar com os nenês. Você não pode brincar conosco. Imagina um seguidor de Cristo, salvo, aprendeu as coisas, começou a correr, começou a sua vida, e alguma coisa acontece, fica desanimado, não permanece focado nas coisas importantes em Cristo, e você pouco a pouco começa a voltar por trás, e logo é tão longe, até de onde você começou, você nem lembra das coisas, precisa ser ensinado novamente. Você tem 10, 15, 20 anos na igreja, e você ainda é nenê, um bebê, que nem pode pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e entender as coisas mais, não é que são mais importantes, mas são mais avançadas, coisas mais difíceis a entender. Isso não é normal. Isso não é normal. Sabe o que eu gosto de fazer? Nossa escola do lado, você entra pela recepção, você passa a primeira parte infantil, você vai orando, tem os nenês, depois tem os poucos maiores, depois vai crescendo, até 5 anos, assim você passa do outro lado e vai no primeiro ano, um pouco maior, aprendendo coisas mais difíceis, você vai sala por sala, só olhando pelas portas, você vai ver uma diferença nas crianças, uma maturidade, crescendo. O que eles estão aprendendo são um pouco mais difíceis. Depois a gente sobe a escada, e vai lá no 6º ano, no 7º, 8º, 9º, até o primeiro ensino médio. E você vai ver visivelmente, é fácil saber que essas crianças, dessa altura, eles não são igual aqui. Seria muito abnormal isso. Com esse tamanho, com o mesmo entendimento. Porque isso é tão comum nas igrejas. Porque a pessoa que deve ser essa altura espiritualmente ainda é assim, depois de tantos anos não cresceu. Isso deve ser uma vergonha para todos nós. É um incentivo para prosseguir, como Paulo diz. Ele fez tanta coisa grande, mas ele falou, eu não estou olhando para trás, eu não estou querendo voltar para trás. Eu quero prosseguir para o alvo. Por isso eu fui alcançado por Deus, para que eu possa alcançar essa perfeição, esse teleus, essa maturidade. Ele diz em versículo 14, mas o alimento sólido, só no momento de entender, de pegar a palavra de Deus, é para os adultos. Essa palavra adultos é a mesma palavra teleus, para os completos, para os maduros, para os perfeitos na palavra, que estão crescendo. Os quais, pelo exercício constante, essas duas palavras são mais importantes aqui, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Porque você cai, porque você tropeça, você peca, você não age, fala mal dos outros, porque você não sabe discernir, você não chegou a esse momento ainda. Porque você tem que ter pessoas para tirar suas dúvidas de coisas simples. Porque você não está gastando, não está pelo exercício constante. Aqui no outra tradução fala sobre nossos sentidos exercitados. Está falando em relação aos sentidos que nós temos no ser humano. Tem 5 sentidos. Esses 5 sentidos são usados, são criados por Deus para a captação de toda a informação ao nosso redor. Eu até escrevi para não esquecer. Temos 5. Temos visão, audição, paladar, olfato e tato. E nós usamos em todos os momentos da nossa vida para captar toda a informação ao nosso redor. E a Bíblia diz que usa esses mesmos sentidos para conhecer, para pegar entendimento das coisas de Deus. E o mais que nós exercitamos esses sentidos humanos que nós temos, o mais que vai aumentar esses mesmos sentidos
mas no lado espiritual. Nós vamos começar a ver, não estou falando de visões e revelações, mas ver com olhos espirituais. Nós vamos ver, como o salmista diz, abre meus olhos para que eu possa ver. A Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os meus pés, para eu possa enxergar o caminho certo e não cair no caminho errado. O mais que nós estudamos a palavra de Deus, e o mais que nós obedecemos o que nós aprendemos, o mais que vai crescer a nossa fé, o mais que nós vamos enxergar as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus cega, o Deus desse mundo, Satanás cega os olhos daqueles que não crê. E por isso, quando nós aceitamos Cristo, nós temos que começar a enxergar novamente as coisas de Deus. Podemos começar ouvindo Deus. Além do que nós podemos ler aqui na Bíblia, nós podemos ouvir a tua mensagem dentro de nós. Nós podemos sentir esse toque de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz em Salmo 34 que nós precisamos provar e ver que Ele é bem, que Ele é bom. Mas a Bíblia diz no hebraico, essa palavra provem é saborear. Então nós teremos usar nossos sentidos espirituais. E o mais que nós aprendemos, o mais vivo se torna os nossos sentidos espirituais. Nós temos que crescer. Não temos opção, como eu falei domingo passado. Não tem opção 2. Então Deus, eu não quero estudar a Bíblia, não quero ir na igreja, não quero te obedecer. Eu quero viver do meu jeito, mas eu oro para você, abre a minha cabeça, joga toda essa informação, me dá essas visões, revelações, para que eu possa saber o que faz. Não funciona assim. Na época da Bíblia, sim. Antes do escrito, que a Bíblia foi escrita, sim. Mas agora nós temos. Ele falou, eu deixei, entreguei, guardei a minha palavra não muda. É mesmo ontem, é para a eternidade. Estuda. Investe tempo na palavra de Deus. Eu quero terminar, vou chamar a equipe de louvor aqui. Segundo Pedro, já preguei uma mensagem anos atrás sobre isso, passo por passo. Mas ele também fala sobre essa necessidade de crescer. A necessidade de crescer e o perigo se não. Rapidamente. Segundo Pedro, capítulo 1, e versículos 5 a 9. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 9. Por isso mesmo, empenhem-se, se forçar. Não querer, não orar para isso, empenhem-se. Coloque toda a sua força para fazer. Empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. Você aceitou Jesus pela fé? Ótimo. Decisão mais importante da sua vida, mas não para aí. Acrescenta a virtude. A virtude é aquela maneira de viver corretamente. Tira o pecado da sua vida. Muda do jeito que você fala. Muda o lugar onde você vai que não está agradável a Deus. Comece a colocar virtude, coisas boas e belas na sua vida. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. A Bíblia diz que todos nós temos problemas para nos controlar, especialmente nossa língua. Você nunca vai poder controlar a sua língua até você chega a uma maturidade. E não vai chegar a uma maturidade de um dia para o outro. É um crescimento. E chega nesse momento. Domínio próprio. Ao domínio próprio, você vai crescer a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraternal. Fraternidade. Você vai começar. Só nessa maturidade, depois que já está crescendo, você vai chegar um momento que você pode amar uns aos outros. Sabe que não é normal isso. Não é normal chegar numa igreja em que nós somos mandados por Deus, ama todo mundo como eu te amei, e fala, mas eu nem gosto dessa pessoa. Mas você vai crescendo, porque a criança é isso. A criança não gosta e fala que não gosta, não brinca, não vai compartilhar as coisas com os outros. E quando você entra numa igreja, é assim, uma criança, um nenê.
mas não permanecem assim. Se você ainda não consegue amar os outros irmãos da igreja, é porque você ainda é um nenê, que não aprender, respeitar, brincar com os outros. E aí, com o amor fraternal, amando uns aos outros aqui, nossa igreja, chega até lá em cima. O amor. E o seu amor é um amor tipo Deus, da maneira que Deus nos ama. Isso não acontece no primeiro dia. Você tem que chegar a isso. Porque tem tantas igrejas com tantos problemas e tantas divisões, são carnais, como Paulo diz em carta para os Coríntios. Carnal. Vivendo mais como o mundo do que as coisas espirituais. Tem divisões na igreja, tem briga na igreja. Os irmãos não amam uns aos outros, briga. Porque não cresceu. Não acrescentou a sua fé. E quando você fica parado e não ouve mais a palavra de Deus, até as suas orações se tornam detestáveis diante de Deus. Imagina uma igreja cheia de pessoas assim. Nós temos que querer cada um. A igreja nunca vai ser mais forte do que o membro mais fraco. Nós temos que ser juntos, ajudando, exortando, amando uns aos outros para crescer tudo. Nós vimos isso domingo passado, que a responsabilidade da igreja para ensinar para todos chegam a essa maturidade. Não deixe ninguém para trás. E um dia nós vamos chegar onde nós podemos não somente amar uns aos outros, porque são irmãos em Cristo, mas até amar as pessoas desse mundo, que são inimigos de Deus. E entregar nossa vida para buscar eles, para ir até eles, sofrer, talvez ficar sem nosso dinheiro, sem nada, mas eu tenho que fazer isso, porque eu amo Deus e eu quero mostrar esse amor para o mundo. Mas isso não vai acontecer sem você sair do berço e começa a comer comida sólida. Começa a aprender as coisas de Deus e pôr em prática. E obedecer. Obedecer é a chave também de crescer espiritualmente. Eu não sei onde vocês estão nessa jornada. Nós vimos hoje muitas pessoas se dedicando durante semanas e semanas para estudar, para ser aperfeiçoado. Eles vão dizer que só porque recebeu uma certidão não significa que já chegou à perfeição, mas é um caminho. E espero que eles não vão parar, vão continuar. E essa mesma exortação é para todos nós. Não desiste. Se Jesus não desistiu, se ele até orou para Deus, Deus, por favor, tire isso de mim. Mas ele fez. Nada é tão difícil que Deus já não vai dar capacidade para cumprir. E do outro lado da cruz, Jesus ressuscitou e se tornou o autor da sua salvação. Do outro lado do sofrimento, sempre tem algo superior, que a maioria das pessoas nunca chega, porque não passa pelo sofrimento. Vamos confiar em Deus e vamos fazer tudo que Ele tem para nos fazer. Vamos ficar em pé, por favor, vamos cantar. Não conheço seu coração, mas o altar está aberto para você abrir seu coração para Deus enquanto nós cantamos.